Olá, meus irmãos e minhas irmãs da Como CP. Muito bom poder voltar aqui e falar um pouco com vocês da Palavra de Deus. A mensagem do devocional de hoje, eu acho que é uma mensagem que traz uma esperança, um fortalecimento para cada um de nós. Ela está em Jó, capítulo 42, versículo 2, e ela diz assim: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? Essa palavra, ela mostra ali num dos momentos mais difíceis que Jó passava, expressando ali um pouco da sua fraqueza, ele demonstra uma confiança, uma compreensão de que Deus pode tudo na vida dele, o quanto que ele acredita, o quanto que ele sabe que Deus é capaz de transformar tudo que ele está vivendo. Esse versículo, ele também enfatiza muito os propósitos dos planos de Deus, que ele sabe que tudo que está escrito por Deus, tudo que está determinado por Deus, não pode ser mudado, frustrado ou impedido. Ele acredita e ele invoca cada vez mais essa fé que acredita no poder de Deus. A gente sabe que nos momentos de dificuldade, quando tudo está fraco, o nosso sentimento está fraco, o nosso poder de força já não é tão resistente, aquele medo começa a nos amedrontar, que a tendência é que a gente baixe a nossa guarda e esqueça que a gente tem um Deus Todo-Poderoso que muda tudo na nossa vida, que nenhum dos propósitos que Ele determinou vai ser alterado por nossa vontade ou por qualquer um desses mortais da terra. O que a gente precisa nesse momento é confiar no Senhor. Jó mostra que no momento mais difícil ele eleva seus pensamentos ao Senhor, ele pede a Deus que continue fazendo o propósito que Deus separou para ele, que continue dando força para ele conquistar aquilo que Deus reservou para ele. O significado dessa mensagem, ele é pura e simplesmente de esperança, de reconhecimento e de fé, mostrando que nos momentos mais difíceis a gente tem um Deus e Ele transforma tudo aquilo que a gente precisa na nossa vida. Nenhum plano do Senhor vai ser interrompido pela vontade do homem ou pela nossa vontade, por aquilo que a gente acha que não vai dar certo. Quem sabe é o Senhor, a gente não sabe de nada. Então peça a Deus, cara, que todos os dias te conduza naquilo que Ele sabe que é o seu propósito, que te dê forças, que por mais que o mundo tente te desviar desse caminho, desse propósito, você tem um Deus que pode tudo, que te transforma e que não deixará que seus planos sejam frustrados. Acredite em cada momento que você tem para viver hoje. É uma declaração de fé que você precisa ter todos os dias. A soberania divina, mesmo perante o sofrimento da adversidade, ela precisa ser colocada acima desses seus medos, das fraquezas, e o tempo todo saber que você tem um Deus que tudo pode. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço, acredite no Senhor. Ore sempre que se sentir fraco e peça a Deus que fortaleça cada vez mais a sua vida, o seu amor, a sua fé, para que o seu propósito seja concluído com a força que você precisa. E Deus só vai te honrar todos os dias diante daquilo que você vai precisar. Amém? Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, eu te peço, Senhor, muito obrigado por tudo que eu tenho vivido, Senhor. Que cada vez mais, Senhor, o Senhor toque sua mão sobre mim, me fortalecendo, me tirando todo o mal, Senhor, toda a fraqueza, tudo aquilo que não é da tua vontade, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, o meu caminho diante daquele teu propósito. Que cada vez mais eu encontre, Senhor, a tua trilha, o teu direcionamento, para que eu consiga chegar em cada objetivo que o Senhor reservou para mim, para a honra e glória do seu nome. Que assim seja, meu Senhor e meu Deus. Amém. Como CP, estamos aqui mais um domingo reunidos para adorarmos ao nosso Deus. E nesse momento do louvor, eu trouxe uma palavra para a igreja, uma palavra reflexiva,
aonde lá em Salmos 145, nós vamos falar sobre a bondade, grandeza e providência de Deus. Cântico de Davi. Nesses 2 versículos, Davi fala: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Amados, o significado da palavra bendirei quer dizer enaltecerei, louvarei, abençoarei. Que você venha adorar o Senhor nessa noite, que você venha bendizer ao nome dele, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória, e que você possa louvar para sempre, sempre o nosso Deus, independente do que você passa, independente do que tenha acontecido ao nosso redor, à nossa comunidade, mas que você possa continuar, independente das circunstâncias, louvando o nome do nosso Deus. Aleluia. Fique agora com o momento do louvor. Vamos louvar juntos, vamos exaltar o nosso Deus, aleluia. Que você possa tocar no altar do nosso Deus, com a tua adoração. Quem quer a glória, traz a arca. Quem quer o fogo, traz sacrifício. Quem quer a vida, suba a cruz. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar? Quem mudou com sorte de uma vez? Prostre-se ao chão, estenda a tua mão, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no alcançarás o favor do rei, toque no altar. Aleluia, Senhor. Quem quer a glória, traz a arca. Quem quer o fogo, traz sacrifício. Quem quer a vida, que suba a cruz. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Te livrar, e mudou tua sorte de uma vez. Prostre-se ao chão, estenda a tua mão, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Aleluia, Senhor. Nós queremos tocar no teu altar, Pai. Nós queremos te tocar, Senhor Jesus, com a nossa adoração. Vamos declarar: quem quer resposta, queima incenso. Quem quer a cura, toca no manto. Quem quer a honra, rasgue suas vestes. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Poderia te livrar, e mudou tua sorte de uma vez. Prostre-se ao chão, estenda a tua mão, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Poderia te livrar, e mudou tua sorte de uma vez. Prostre-se ao chão, estendo a minha mão, toco no altar. Eu alcançarei o favor do rei, toco no altar. Eu alcançarei o favor do rei, toco no altar.
possa tocar o altar do nosso Pai. Glória a Deus. Aleluia. Vamos consagrar a nossa vida ao Rei dos Reis. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo.
judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior.
águas vivas. Tu és Senhor. Olá, meus irmãos e irmãs da CP, como é que vocês estão? Agora nós vamos para mais um momento de adoração ao Senhor, que é o momento dos dízimos e das ofertas. E eu trouxe aqui antes uma reflexão que está no livro de Lucas, capítulo 12, verso 34, que diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém. Meus irmãos e irmãs, aqui esse versículo nos ajuda a refletir sobre onde estamos investindo o nosso tempo, nossa energia, nossa atenção. Ele nos lembra que o coração segue aquilo que valorizamos. Se o nosso tesouro está nas coisas materiais, o nosso coração estará preso ao mundo. Mas se o nosso tesouro está nas coisas celestiais, o nosso coração está conectado a Deus e ao seu reino. Então, meus irmãos, se vocês forem tocados, abençoar o reino do Senhor, vamos ouvir mais um louvor, aparecerá o Pix e o QR Code, tá? Se você tem esse entendimento, quiser abençoar o reino do Senhor, a CP, meus irmãos, ela precisa muito de plataformas melhores, precisa de microfones melhores, precisa de câmeras melhores, né, para que mais pessoas conheçam o Senhor, mais pessoas conheçam Jesus, conheçam sua palavra, mais pessoas sejam salvas através da internet. E se você tem esse entendimento, sinta-se à vontade, e você que não tem o entendimento, ore, peça ao Senhor para que Ele abra seus olhos espirituais, tá? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe esse momento e vamos adorar ao Senhor. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és e tudo
Agora vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por mais esse momento, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelas pessoas que puderam ofertar e dizimar no teu reino, Pai. Abençoe a vida delas, Senhor. Multiplique, Senhor, 100 vezes mais, Pai, em todos os setores de sua vida. Senhor, abençoe sua casa, sua família, Senhor, seus negócios, seus trabalhos, Senhor. E as pessoas que não puderam, Senhor, ofertar, Pai, que o Senhor abençoe a vida delas, Senhor, financeiramente, espiritualmente, Senhor. Pessoas que estão desempregadas, Senhor, abra portas de emprego, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, conexões. As pessoas que têm seu negócio próprio, que trabalham, Senhor, por conta própria, Pai. Em nome de Jesus, abra portas, Senhor, conexões, caminhos abertos, Senhor. Prosperidade, Senhor, em tudo, Senhor, para que possam ofertar também no seu reino, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá, comunidade amada, como vocês estão? Vocês estão bem? Que maravilha estar aqui com vocês em mais um culto ao Deus de amor. Eu estou aqui com uma missão de trazer para vocês o homem mais lindo do mundo abaixo de Jesus, o meu maridão, lindão, que vai estar nessa noite trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Meu esposo, meu pastor, pastor da nossa ComuCP. E é ele que vai estar trazendo a palavra do Senhor hoje à noite. Eu queria estar orando por ele. Amém? Você pode estar comigo nessa oração? Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome. Eu entrego, Senhor, a vida do meu esposo, do meu pastor, do teu filho amado, Senhor, para que ele venha ser boca, Senhor, tua boca para os nossos corações. Use ele com intrepidez, autoridade vinda do teu Espírito, Pai. Eu te glorifico e eu já te agradeço, porque eu sei que esse maná vai ser um maná que vai nos alimentar, um maná poderoso, um alimento do céu, que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, Pai. Eu te agradeço por isso. Enche ele com autoridade e intrepidez da tua palavra e usa-o em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Parabéns, pastor Rogério. Deus te abençoe, meu marido, e te use para a glória de Deus. Olá, ComuCP, comunidade amada, comunidade abençoada por Deus. É um privilégio estarmos aqui outra vez para trazer a palavra de Deus no seu coração. E dessa vez eu gostaria de meditar com vocês sobre um tema: o Deus que cria um novo começo é o Deus especialista em transformar caos em bênção. Às vezes as coisas não andam do jeito que a gente quer, né? Às vezes não funcionam do jeito que a gente planeja, mas o Senhor, quando a gente teme a Deus e anda nos seus caminhos, Deus faz transformar a desordem, aquilo que a gente escolheu de forma que não devia ter escolhido e não deu muito certo. Mas também quando a gente obedece a Deus, Deus transforma as coisas erradas em coisas certas. Como assim? Você lembra de José? Que os irmãos dele fizeram mal a ele, venderam como escravo? Ele foi vendido como escravo, padeceu como escravo, mas ele foi depois elevado a governador de Egito. Um hebreu que foi governador no Egito. Então, e quando os irmãos dele, por causa de uma fome, voltaram ao Egito para comprar comida, e o José pôde conhecer os irmãos, uma das coisas que você vai conhecer lá no livro de Gênesis é que José disse: o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. Então esse Deus que conserta os nossos erros quando nós vivemos em obediência a Ele. E eu queria compartilhar esse tema com vocês hoje. E para isso eu queria ler no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas eu queria começar com uma pergunta ousada para você. Imagine que você entra em casa e vá à sua geladeira, você entra com fome, passou o dia na rua e não conseguiu se alimentar de quantas coisas que você tem que resolver, chega em casa com fome. Abre a geladeira e, ao abrir a geladeira, você olha dentro dela e pensa, não tem nada aqui para comer. Aí, alguém, como sua mãe, sua esposa, filhos, ou sobrinhos, ou até mesmo uma pessoa que convive com você, seja muito próximo, chegue também com fome e abra a mesma geladeira que você abriu e vê o nada que você viu. Só que ela observa alguma coisa e prepara dali uma refeição que parece um banquete. Pois é, você abriu a geladeira e viu um nada. Mas a pessoa que abriu depois de você viu, do nada que você viu, ela viu uma possibilidade. Agora pense, se nós, que somos limitados e mortais, conseguimos fazer algo a partir de quase nada, nós tem muita coisa, mas quase nada e conseguir fazer. Imagine Deus, o Criador de todas as coisas, que não precisa de matéria-prima alguma, que ele vai e cria todas as coisas a partir de coisa nenhuma. O homem, quando cria alguma coisa, ele cria de algo já criado. Então, na verdade, ele não cria, ele forma ou transforma, né? Ele cria uma coisa e transforma em outra. Mas Deus, quando cria, a palavra criar no hebraico é o verbo barar. E o verbo barar, ele é aplicado para Deus. Por quê? É um verbo que é criado, mas não é criado a partir de outra coisa criada. Ele é criado a partir de coisa nenhuma, simplesmente pelo poder da sua palavra. E Deus não pega, nesse momento da criação, nenhum estoque. Ele não pega nenhuma consulta ao mercado livre do universo, nenhuma matéria-prima para usar. Ele simplesmente cria do nada. Ele cria de coisa nenhuma. E é aqui que é interessante a gente observar esse poder da realização da palavra de Deus. É muito forte o poder da palavra revelada de Deus, que tem esse poder de tirar do nada coisas que nós vivemos hoje. Assim, se Deus fez tudo a partir do nada, imagine o que ele pode fazer com a sua vida, mesmo se você se sente como essa terra que estava sendo criada por Deus, sem forma e vazia e em densas trevas. Bem, mas eu queria pensar com vocês nesse texto a partir desse poder de realização da palavra de Deus, da palavra revelada, do sobrenatural. Eu queria pensar com vocês sobre 4 aspectos desse poder de realização da palavra de Deus. Bem, e o primeiro aspecto que eu queria colocar aqui é esse poder mesmo da palavra de Deus. E quando você acredita nela, gente, ela tem o poder de colocar caminho onde não existe caminho, de colocar porta onde não existe porta. E o primeiro aspecto que eu queria pensar com vocês é do seguinte, que a manifestação deste poder de realização da palavra de Deus, de trazer do caos a criação, na verdade, ela é a história de todos nós. E por quê? Nós lemos no versículo 2 desse texto que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Bom, um dos significados que eu gostaria de trazer aqui, desse poder de transformação do caos à criação, é que nós
habitamos hoje no mundo que era o caos. Mas Deus tornou esse caos em bênção para nós. Temos um ar para respirar, temos água para beber, temos plantações para nós admirarmos e comermos das plantações, dos vegetais, legumes, e também animais domésticos, animais selvagens, que servem para alimentação. Isso é bênção para nós. Então, aquele caos que era no início se tornou uma bênção para nós hoje. No entanto, como cada um de nós também temos um mundo interior dentro de nós, porque como está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, que Deus fez tudo formoso ao seu tempo, mas colocou o mundo no coração do homem. Em algumas traduções diz que Deus colocou o universo no coração do homem, para que ele não soubesse o caminho de Deus. Mas quanto o interessante. Então o problema não está no caos, mas na criação de Deus. Porque ele colocou o mundo no coração do nosso coração. E esse coração e esse mundo que está dentro, ele só consegue ser preenchido com o próprio Deus que criou. Essa é uma imensidão, como Deus que Deus é, um ser absolutamente imenso, mas ele consegue habitar em nós. Esse poder é tão maravilhoso, espetacular, sublime, extraordinário, mas também se torna tão simples que ele se torna dentro de nós um poder de potencialização. E o retrato do mundo, do nosso mundo interior, que é de muitas vidas hoje, ainda se encontra naquela terra original, sem forma e vazia. Um mundo de confusão, sem entendimento, sem propósito. Um mundo vazio, oco. Gente que é oca por dentro, você bate, ei, tem alguém aí dentro? Ô, fulano, você tá aí? E porque não tem propósito de vida. Não conheceu a palavra de Deus, não é preenchido pelo Deus da vida. Só está ali um corpo presente. E também anda em densas trevas. Eu lembro que, quando meus filhos eram crianças, pequenos, na primeira infância, e a gente viajava e pegava uma estrada escura, eu mostrava para eles, vocês estão vendo aqui o farol do carro ali na frente? Tá vendo? Tô vendo, pai, tá vendo. Aí, olha só, vê se você consegue enxergar agora. Eu olhava assim, a estrada, né, estava boa para fazer aquilo. Eu desligava toda a luz do carro. Aí ele dizia, pai, escureceu tudo, a gente não vê nada. Aí eu ligava rapidinho. Agora, vocês veem? Agora a gente está vendo. Pois é. A luz de Deus é assim também. Andar em trevas, em absolutas trevas, a gente não enxerga nada. A gente não tem direção para onde ir. Mas com a luz de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas para também trazer um bom entendimento a esse texto e aprofundá-lo mais, eu gostaria de trazer uma visão da filosofia aristotélica, que durou aí por aproximadamente, um pouco menos de 1.500 anos, mas aproximadamente 1.500 anos. Mas, por quê? Para a gente entender como é que as pessoas viam esse caos, esse vazio de dentro das pessoas. E Aristóteles foi uma pessoa que disse que a natureza abomina o vazio. O homem também abomina o vazio, Aristóteles afirmou. E onde há vazio, o homem busca preencher, diz Aristóteles, com o vício, com pessoas e com status. Isto é, com ostentação. Às vezes a pessoa compra um carro só porque o seu vizinho comprou. Mas só Deus consegue nos preencher de forma plena esse mundo interior que Eclesiastes 3:11 diz que ele colocou dentro de nós. A presença dele nos basta. E Jesus disse
em João 14, verso 6, a seguinte frase: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nenhum homem conseguiu dizer isso de si mesmo, mas Jesus disse: eu sou o caminho. Está confuso? Não sabe para onde ir? Jesus é o caminho. Se não sabe qual é a verdade que tem que seguir, ele é a verdade e ele é a própria vida. Então, o caminho, a verdade não é um ideário, a verdade não é uma filosofia, a verdade não são umas teorias da ciência, a verdade é uma pessoa. A verdade se chama Cristo. O caminho também não é uma estrada, o caminho também se chama Cristo. E a vida está também nele. E quem se enche dessa vida não precisa beber de outra água. Essa água vai ser suficiente. Tal qual foi aquela água para a mulher samaritana. Ela tinha uma vida onde as pessoas desprezavam ela por aquela vida que ela tinha e a censuravam por aquela vida. E quando Jesus entra em diálogo com ela, Jesus fala para aquela mulher: você está bebendo dessa água há muito tempo, mas se você tomar da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, você vai ser preenchida. Mas Jesus, nesse texto de João 14,6, ele deixa um código fabuloso para nós. Jesus dá um código que é uma verdadeira virada de chave na vida de qualquer pessoa que se apossar desse código. E que código é? Não busque outro lugar. Porque só ele pode preencher o seu caminho, a sua necessidade da verdade e a sua vida. Bom, essa é uma visão da filosofia aristotélica, de como as pessoas viviam. Ela buscava no vício, nas pessoas e também nos status para se sentir preenchida. Só que isso também não preenchia elas. Eu quero trazer também uma ideia da psicanálise freudiana. Freud dizia que todo ser humano tem uma angústia diante do vazio existencial. Isto é, da orquidão que eles vivem. Freud disse: bate, tem alguém dentro? Ele disse: quem sou eu, onde eu estou? Então, e esse vazio grita mesmo dentro da pessoa. Né? Ele grita dentro de quem se sente assim, em densas trevas. Mas a psicanálise vai chamar esse vazio de angústia. Mas a Bíblia vai chamar esse vazio de necessidade de Deus, de sede de Deus. E aonde que a Bíblia vai chamar? O salmista, no Salmo 42, verso 1, ele vai dizer o seguinte: como suspira a corça pelas águas, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Então, dentro dele, ele declarou: eu tenho uma necessidade de ti, Deus, que é como a corça à beira das águas. Ela uiva de vontade de beber água, porque achou água. E aí, o salmista diz assim: eu uivo também de desejo de Deus, de que ele me sacia minha alma. E a neurociência, ela traz também para a gente uma descoberta muito interessante. Ela fala que o cérebro humano, ele é plástico. Como assim? É plástico? Não. É um termo da neurociência que significa que o cérebro humano, quando a neurociência diz que o cérebro é plástico, tem plasticidade, ela quer dizer que ele tem capacidade de se adaptar a novas situações. Tem capacidade de se transformar. Logo, o que isso quer dizer? Que você não é prisioneiro do seu passado. E assim, como a terra caótica não ficou para sempre em trevas, a sua mente também pode ser renovada pela palavra de Deus. O vazio não é um fim. O vazio é apenas um palco, é apenas um cenário
onde Deus vai começar a criar algo novo na sua vida. E o segundo aspecto que eu queria avaliar com você, nesse poder de realização sobrenatural da palavra de Deus, do que sai da boca de Deus para nós, é a palavra que cria. Como assim? Deus não usou nenhuma ferramenta, queridos, quando ele criou o céu e a terra. Deus não usou nenhuma matéria-prima para criar a terra. Como eu disse, a palavra bará, o verbo bará no hebraico, é criar do nada, de coisa nenhuma. Ele simplesmente disse, haja luz, e houve luz. E a programação neurolinguística, ela vai trazer também para a gente uma ideia muito interessante. A programação neurolinguística, ela diz que a forma como falamos molda a realidade que experimentamos. Então, o que eu falo vai modificar a realidade da minha vida. Então, se você diz algo do tipo, eu não consigo, sabe o que você transmite para o seu cérebro? Você vai dizer para o seu cérebro criar padrões de fracassos, de limitações, de bloqueio. Agora, se você é movido por fé e declara, eu posso todas as coisas no Cristo que me fortalece, isso, se você diz essa palavra com fé, sabe o que sua mente cria? Sabe o que seu cérebro cria? Ele reprograma na sua mente essa linguagem e cria também um padrão de vitória para você, mostrando que você é capaz. Você pode conseguir. Você pode chegar lá. Sabe? É possível. Lógico que isso precisa acontecer dentro do processo. Ah, eu quero fazer um concurso público. Sim, acredite, Deus vai te abençoar. Você vai estudar, vai se dedicar e Deus vai abençoar a sua vida. Sabe? E, eu não passei na primeira prova. Tenta a segunda. Então, mas nessa perspectiva de que você vai conseguir, que você pode todas essas coisas. Lógico que você não vai tentar Deus da seguinte forma, como um louco, né? Porque a nossa fé é uma fé em Deus, mas ela é baseada na lógica espiritual de que nós não vamos tentar Deus com essa fé do tipo que eu vou colocar uma venda nos olhos e vou atravessar a avenida da cidade mais movimentada. Não, não é isso. Nem pegar um avião e saltar do avião sem paraquedas. Não, também não é assim. Eu vou poder ver, não, filho, você não foi feito para isso. Mas com a fé em Deus, firmada no Senhor, lógico, respeitando o seu processo, você vai conseguir conquistar os seus objetivos. E o que a Bíblia diz sobre isso? Então eu falei de filosofia aristotélica, eu falei da psicanálise freudiana, eu falei da neurociência, eu falei da programação neurolinguística e eu vou falar da Bíblia. E o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir. Mas esse ouvir não é ouvir qualquer coisa, tá, gente? Esse ouvir não é ouvir a voz do mundo, não é ouvir piada, não é ouvir fofoca e não é ouvir a filosofia de Porta de Botequim, tá? Os poetas de Porta de Botequim lá, que chaparam tanto que ficam falando um montão de coisa lá e torcendo a perna e se rolando. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e declara a palavra de Deus, a fé começa a impregnar a sua mente, o seu cérebro, e programar o seu cérebro para crer no impossível. Que Deus pode criar do caos, da desordem, uma bênção para a sua vida. E o que você ouve e o que você fala hoje vai se tornar o que você vive amanhã. Isso a Bíblia está falando. Então você vive pela fé, a fé vem pelo ouvir, e a fé materializa as coisas. E o terceiro aspecto que eu gostaria de pensar com vocês, sobre o poder de realização sobrenatural da palavra sobrenatural de Deus, é que esse
poder de realização, ele tem a capacidade, essa palavra que Deus libera para nós, ele tem a capacidade de levar do caos, do nada, do vazio ao extraordinário. E Deus, veja assim, ele não precisa, como ele não precisou de matéria-prima nenhuma para fazer os céus e a terra, ele também não precisa que você seja qualificado, nem capacitado. Deus não vai pedir de você também o seu currículo, não vai pedir o seu diploma, nem o título que você tem, tá bom? Ele só pede de você um coração disposto a obedecer a sua palavra, para começar a agir de forma sobrenatural, a se mover como, nesse mundo como Deus se move, crendo no incrível, acreditando no impossível que Deus pode realizar. Como assim? Bem, Moisés, ele gaguejava. Em Êxodo 4, versículo 10, Moisés vai declarar o seguinte: eu sou pesado de língua, quando Deus mandou Moisés ir para o Egito e libertar o povo. Bom, eu não sei, na verdade, se Moisés era gago, mas alguns exegetas dizem que Moisés era gago. Eu estou dizendo como alguns exegetas dizem. No entanto, o texto de Êxodo 4, versículo 10, diz que Moisés era pesado de língua. De repente ele era grossão, de repente ele não tinha temperança para falar. Mas uma coisa eu tenho certeza: ele foi o libertador de Israel. E se hoje Israel é uma nação, se hoje Israel tem um país, é graças também a Moisés, que aceitou dizer o chamado do Senhor. Gideão, ele se via, sabe, como o menor da casa dele, como o menor da casa dos seus pais. E em Juízes, capítulo 6, verso 15, a Bíblia diz que ele foi levantado como o guerreiro que libertou Israel. Pedro era um pescador comum, mas numa só pregação, a Bíblia fala que quase 3.000 almas se converteram. Atos, capítulo 2, dos versos 41 a 43. Deus, ele não escolhe gente capacitada. Ele capacita aqueles que se entregam a ele de todo o coração. E torna você também capacitado. Existe também um princípio da neurociência que diz o seguinte: quando você age em fé, mesmo com medo, mesmo diante do medo, mas você age em fé, porque quando você age em fé e vai na fé, você vai encontrar com a coragem lá na frente. O seu cérebro vai criar novas conexões neurais para fortalecer a sua coragem e confiança em Deus. E você transforma, então, o seu medo em ousadia de crer e de agir. E o quarto aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o poder da realização sobrenatural da palavra do Altíssimo é um poder que gera esperança em meio a nada. Você pode hoje até estar se sentindo como essa terra descrita em Gênesis capítulo 1, versículo 2, sem forma, vazia e em trevas. Mas o Espírito Santo vai parar sobre o caos da sua vida. Isso significa que Deus nunca abandona você no seu nada, no seu caos, na sua desordem. Lógico que a desordem na nossa vida foi algo criado por nós mesmos. Então, mas essas situações que nós mesmos criamos, o Espírito Santo vai entrar nisso, vai entrar para criar um novo começo, para criar e dar ordem em tudo, para deixar tudo organizado na nossa vida, no seu devido lugar. Fazer do caos uma bênção como ele fez. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A última palavra na sua vida não é caos. A última palavra na sua vida, quem dá é Deus.
E essa palavra que Deus está dando aqui nesse texto que nós lemos é luz. Haja luz. Ele transformou o caos numa obra-prima para nós morarmos. O seu nada, a sua desordem, nada mais é do que o milagre que Deus precisa fazer desse nada uma obra-prima que é uma bênção na sua vida. E eu queria concluir essa palavra dizendo que Jesus, que veio ao mundo, ele estava lá também na criação. Isso diz o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. E pela palavra, e ele, o próprio Senhor, ele era a palavra, ele era o verbo, pelo qual o Senhor, Deus, criou todas as coisas. E Jesus, conforme o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 3, vai dizer que é ele quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, se você vive sem ânimo, improdutivo, sem motivação, saiba que Jesus é a força criadora que transforma o seu nada em tudo. Ele tem poder para isso e quer liberar esse poder hoje para a sua vida. Mas o que precisamos aprender com Jesus para isso? Nós precisamos aprender com Jesus uma coisa muito importante. Em Mateus capítulo 11, verso 29. Ser manso e humilde de coração. Jesus diz a todos nós, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E para que eu preciso aprender a ser manso num mundo tão violento, onde os mais fortes dominam? Bom, domina em parte, tá? Temporariamente. Porque a mansidão, na verdade, é uma virtude de quem tem a força sob controle. E não o oposto. Ele tem a força sob controle a fim de gerenciar e desfrutar de suas potencialidades, mas na dependência de Deus. Veja só, a palavra de Deus diz que Deus deu a Jesus todo o poder, nos céus e na terra. E esse poder, ele nos dá. Olha só quanta força nós temos. Mas para você usar esse poder, você precisa ter a mansidão de Jesus, para poder gerenciar essa potencialidade que ele nos dá com sabedoria e sob a dependência de Deus. E só a mansidão pode fazer isso. Logo, não são os fortes que vão dominar a terra, queridos. E nem os violentos herdarão a terra também. São os mansos. Esses, conforme a palavra de Deus, receberão a bênção do Senhor, a plena vida e sob o domínio do reino de Deus. E o que precisamos fazer é sempre confiar no Deus que pode criar caminhos aonde não tem caminhos. Pode querer botar porta aonde não tem porta. Mas isso é um absurdo? É um absurdo para quem imagina uma vida sem Deus. É um absurdo, sim. Isso não acontece. Mas quem vive uma vida com Deus, isso é totalmente possível quando a gente vive. A gente espera sempre Deus fazer além daquilo que a gente pensa, além daquilo que a gente imagina. E a gente vai viver o melhor de Deus nessa terra quando modelarmos o jeito manso e humilde de Cristo. E saiba, se Deus fez tudo do nada, ele também pode transformar o seu caos em criação. Também pode transformar a sua fraqueza em força. E também pode transformar a sua história em um testemunho extraordinário também para a salvação de outras vidas. Eu queria agora, nesse momento, fazer um resumo prático de tudo isso que eu falei. Então, a primeira coisa é a seguinte. Primeiro, aceite o seu vazio como um ponto de partida e não lute contra ele. Entregue-o a Deus, para que ele crie, dê uma nova criação para ele. Segundo, declare a palavra de Deus diariamente, pois as palavras
moldam a nossa realidade. Terceiro, haja em fé, mesmo diante do medo, pois o cérebro aprende coragem pela prática, pela ação. Em quarto lugar, confie na obra do Espírito Santo de Deus, pois ele paira sobre o caos da vida de cada um de nós. E em quinto lugar, modele a Cristo, a sua humildade e a sua mansidão, pois a humildade e mansidão são chaves para o acesso às nossas máximas potencialidades. E dito isso, eu gostaria também de deixar 4 tarefas para vocês. A primeira tarefa é o que eu chamo de oração do nada em tudo. E a oração é a seguinte: Senhor, aqui está o meu vazio, aqui está a minha desordem. Toma a minha desordem, o meu vazio, o meu caos, e crie em mim um novo começo. Me dá uma nova chance. Em nome de Jesus. Amém. A segunda tarefa, isso para você fazer diariamente, tá, gente? Diante do espelho, olhe e faça essa oração. E a segunda coisa que você tem que fazer diariamente, uma declaração em alta voz, todos os dias ao acordar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Deus também vai te potencializar. Declare, porque é a palavra de Deus. E eu estou falando para você princípios bíblicos, porque os princípios bíblicos, quando obedecidos, eles são invencíveis. A terceira tarefa prática que eu gostaria de deixar para você para a semana é a seguinte: pratique ação ousada. O que é isso? Faça esta semana alguma coisa que o medo sempre paralisou você de fazer. De repente, falar com a pessoa que você nunca falou, alguém que não gosta de você, vai lá humildemente, ore a Deus antes, peça sabedoria para falar, procurar seu pai, sua mãe, sabe, um irmão que você não vê há tanto tempo. Pratique isso. E a quarta e última tarefa é o exercício de gratidão. Como assim? Escreva 3 coisas pelas quais você agradece a Deus. Isso vai treinar o seu cérebro a enxergar abundância e não escassez. Assim sendo, eu gostaria de orar por você. Se você entendeu essa palavra e você acredita nesse Deus que transformou o caos em bênção, faça essa oração comigo. Meu Deus, eu quero entregar a minha desordem, eu quero entregar o meu caos, o nada que eu vivo nas tuas mãos. Porque na minha eu já vi que eu não tenho muita esperança. Mas em ti eu sei que o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Então, assim como o Senhor deu vida àquilo que não tinha, dá vida na minha vida também. Eu te aceito, Senhor, como meu Salvador. Eu te aceito, Senhor, como a minha salvação. Eu reconheço que o Senhor veio em carne e morreu por mim para me salvar. Eu que entrego a minha vida a ti e te agradeço por me receber em teus braços, em nome de Jesus. E se você também se encontra desviado ou está se reconciliando com Jesus, faça essa oração e seja acolhido pelos braços do Senhor. Eu quero agradecer a sua audiência e que Deus te abençoe e te faça prosperar em nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoada, né, irmãos? Que palavra maravilhosa, né? A luz de Deus é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O vazio não é um fim, é apenas um cenário que Deus vai usar para a glória dele na sua vida. A fé, através da palavra, ela materializa as coisas. São códigos que o pastor Rogério trouxe hoje. Levar do vazio ao extraordinário. A fé faz isso.
Ela leva de um lugar que é vazio ao extraordinário. Agir e ir na fé, e lá você vai encontrar na frente, você vai encontrar coragem. O seu caos e a sua desordem nada mais é que o cenário que Jesus precisa para realizar o milagre na sua vida. Que palavra abençoada, né, irmãos? Eu queria, nessa palavra aqui, te convidar para um momento que é um momento muito especial, que é a ceia do Senhor. E eu queria te dar uma palavra, né? Porque esse é um momento em memória, é o momento de nós nos lembrarmos. Então, meus queridos amados, minha comunidade amada, vamos agora nos preparar para a confirmação de uma declaração de amor e para a mesa. E não é qualquer mesa, não é qualquer momento, é a mesa da aliança, é a mesa da memória, como eu falei no início, é a mesa que dá e que traz a esperança. Lá em Lucas 22, do 19 ao 20, diz assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e lhe o deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, tomei o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus, ele estava na mesa com seus discípulos, irmãos. Mas não era um jantar comum. Era um prenúncio, sabe? De um sacrifício que viria. Era um anúncio de um novo tempo, um divisor de águas. Era uma concretização de um amor que vai até o fim. E ele nos deixou esse momento para que todas as vezes que comêssemos do pão e bebêssemos desse cálice, nos lembrássemos dele. Mas não apenas de uma forma emocional, e sim espiritual. Lembrar do que ele fez por nós, alinhar o nosso coração com a cruz e reafirmar a nossa fé e renovar a nossa aliança. Agora, enquanto nós louvamos ao Senhor, você vai fazer o seguinte: você vai pegar os elementos, o pão e o cálice. Se não tiver pão, você traz o que você tiver, água, biscoito, mas faz isso com reverência, com temor, com gratidão. Não é apenas um suco ou um pedaço de pão que você vai representar, é representação visível de uma graça invisível. Enquanto o louvor nos conduz, que o seu coração seja examinado, curado, quebrantado. E que você se lembre que dessa ceia é para filhos, é para aqueles que confirmam Jesus como Salvador. Pegue os alimentos, pegue, adore o Senhor e prepare-se.
Uau! E aí? Vocês já pegaram os elementos? Pegaram? Então, agora que todos já retornaram com seus elementos, vamos celebrar juntos? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 24, diz assim: porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora pegue o pão em sua mão, olhe para ele com fé. É o símbolo do corpo de Cristo, amados. Ferido por nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. Comamos em memória dele. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por esse momento? Glória a Deus. Amém. Agora, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 25, diz: semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Agora o cálice é o símbolo da nova aliança, não com base em méritos, irmãos, mas com base no sangue de Jesus. E esse sangue, ele limpa, ele purifica, ele cura, ele sela e ele salva. Bebamos em memória dele. E a palavra, ela nos garante que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. A ceia, irmãos, é memória, mas também é uma profecia. Estamos declarando que ele vive e que ele voltará. Estamos firmando nossa aliança, dizendo: Jesus, eu não esqueço o teu sacrifício, eu te espero, eu pertenço ao Senhor. E agora, dê glórias ao Senhor, agradeça. E para você que se acha sem valor, rejeitado, excluído, julgado, chore até se você quiser, mas dessa vez chore de gratidão e com emoção, porque a boa nova é que essa mesa é para você. Porque essa mesa nos lembra que nós somos amados, que estamos salvos e que somos dele. E o somos quer dizer que é para todos nós. É para mim, é para você, é para sua família, é para os seus filhos, é para todos nós. Amém? Glórias damos ao Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Bem, nós chegamos ao final do nosso culto. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida que esteve aqui conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que Ele derrame a sua glória sobre a sua vida, ok? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que essa venha ser o início de semana abençoado na vida dos teus filhos. Abençoa, Senhor, a Como CP, abençoa todos aqueles que vão ouvir esta palavra que o pastor Rogério trouxe, tudo aquilo que aconteceu aqui, os louvores, que cada louvor entoado venha tocar no coração daqueles que estiveram aqui conosco. Senhor, que este momento de ceia, Pai, venha fazer com que venhamos ter uma reflexão daquilo que todo o teu sacrifício em memória de ti significou e aquilo que significa para nós, Pai. Nos deu um início de semana abençoado. Cuida de nós, Pai. Eu abençoo a Como CP, nossa comunidade amada, Pai. Em nome de Jesus. Coloca a sua mãozinha assim em forma de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com a Como CP amada, com a Igreja de Cristo, com a noiva de Cristo, que é acima de paredes, que está disposta
para ser instrumento teu. E você que aguarda e espera a volta de Cristo, diga amém, amém, amém. Eu te abençoo para a glória de Deus, em nome de Jesus. E desde já, eu já te peço para que você adquira aqui no link o e-book da nossa pastora Margarete, E do Fim ao Recomeço, que é um e-book maravilhoso, um valor totalmente simbólico, e que você venha fazer aqui no nosso canal, dá o joinha, se inscreve, curte, comenta aqui o que essa palavra trouxe para você, o que você tem feito com o vazio que está dentro de você, que o pastor Rogério trouxe com tanta sabedoria, com tanta profundidade. Coloca aqui nos comentários o que você tem feito com isso, tá? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Amamos você. Um forte abraço. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz.